Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 13 de dezembro de 2023, uma quarta, a super quarta, a última super quarta de 2023. Então hoje o dia está recheado de notícia e informação, vamos dar uma olhada para ver o que vai impactar o mercado hoje, começar pelas notícias, tá? Começar falando pela mudança de contrato do índice futuro. Você opera Day Trade? Se você opera Day Trade, índice futuro principalmente muda o seu contrato na sua plataforma operacional agora. Não deixe de mudar para você não ter dor de cabeça. Sai o contrato INDZ 2023, INDZ 23 e entra o contrato INDG 24. Então sai o INDZ, Z de Zumira 23 e entra o INDG, G de Gato 24. Já troca o seu contrato para não ter dor de cabeça. Também saiu ontem, no finalzinho do dia, tá? Praticamente ali no comecinho da noite, uma matéria na revista Seu Dinheiro que informava que a China disse que o gigante voltou. E o que eles querem dizer com isso? Primeiro, Pequim informou que realmente eles tiveram um problema no setor econômico, principalmente no setor imobiliário, coisa que nós trouxemos aqui, repercutimos diversas vezes nos Bom Dias Day Traders que a gente tem nos outros episódios, e também informação com relação à injeção, não só de liquidez, mas também de mão de obra voltado para o setor tecnológico, que é onde eles acreditam que vai ter um maior crescimento. A gente está vendo a inteligência artificial tomar literalmente o mercado e fazer com que isso empurre as bolsas. Então o setor tecnológico está muito em voga e muito em vista de todo mundo. Então vai ter forte investimento de Pequim em cima do setor tecnológico. Vamos acompanhar e desdobrar essas notícias aqui, a lembrar também da guerra tecnológica que acontece entre Estados Unidos e China, que eu sempre venho trazendo informações quando entra alguma coisa nova com relação a esse tema. Também tem informação hoje da taxa de juros americana, é o que literalmente vai fazer o mercado se mover hoje. Expectativa alta com relação ao que vai acontecer, fortes indícios para que a gente tenha uma manutenção da taxa de juros. Caso venha alguma coisa contra isso, vai ser realmente surpreendente. Isso pode sim dar aqueles solavancos no mercado. Dia de forte volatilidade, ou seja, movimento elástico. Oportunidade boa, mas também pode ser uma dor de cabeça a depender do comportamento do preço. A gente vai olhar isso quando a gente for olhar o gráfico do índice futuro e do dólar futuro. Agora vamos direto para o calendário econômico e entender quais são os horários das notícias impactantes. Começar falando pelas 9 horas da manhã que tem notícia aqui no Brasil. Crescimento do setor de serviço, tá? Tanto mensal quanto anual. Logo na sequência, às 10h30 da manhã, a gente tem o IPP dos Estados Unidos, índice de preço dos Estados Unidos. Então vamos tomar cuidado. A 12h30 tem estoque de petróleo e depois disso, às 4 horas da tarde, a tão esperada taxa de juros, que a gente acredita que vai ocorrer uma manutenção, ou seja, vai se permanecer a taxa de juros que tem nesse momento nos Estados Unidos. Qualquer coisa diferente disso, casualmente ou caia, é algo surpreendente e pode se movimentar muito forte os mercados. A gente acompanha para ver qual vai ser a informação que vai desdobrar com relação à taxa de juros americana. E sempre nesses horários, nesse momento, eu falo para vocês dos horários impactantes da bolsa. E por mais que tenha muita gente que me acompanha aqui, a gente tem uma audiência rotativa, vem gente nova, é importante passar para vocês de novo essa informação. Às 9 horas da manhã abre o mercado futuro aqui no Brasil, já vai abrir com notícia, como eu disse para vocês. Às 10 horas abre o mercado à vista, quando tem injeção de liquidez, tem entrada de dinheiro das ações, então a gente acompanha, isso pode mudar a tendência do mercado. Forte liquidez, forte volatilidade nesse horário, quando eu gosto de operar, já tem uma hora para analisar do gráfico e posso ali tomar uma decisão de compra ou de venda dependendo do comportamento do preço. Às 11h30 vai abrir o mercado futuro, análise, muito por conta do horário de verão americano. Lembrando, eu sempre digo aqui para vocês que a expectativa é que lá para fevereiro, março, a gente tenha o retorno do horário da análise às 10h30, também tem injeção de liquidez, movimento na bolsa e possível quebra de tendência dependendo do comportamento do preço, tá? Então agora vamos dar uma olhada na cotação das principais bolsas e indicadores mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou mista. Nesse momento a Europa opera toda em alta e os Estados Unidos também praticamente toda em alta, com exceção do Dow Jones, que está numa leve queda de 0,4%. Agora vamos para os principais indicadores mundo afora, começar falando do nosso EWZ, que fechou ontem em queda de 1,01%. Barril Brent de petróleo, surpreendentemente, acredito que é a menor cotação que tem desde quando eu comecei a fazer aqui o Bom Dia Day Trader para vocês, a 73,41 dólares o custo do barril de petróleo, numa leve queda de 0,7% no momento. Minério de ferro, cotado a 135,30, numa leve queda de 0,83. DXY, que é o índice do dólar, tá? Numa alta de 0,18%. VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 1,57%. E as bitcoins cotadas a 41.197
dólares, tá? Se você tá aqui no Instagram e quer dar uma olhada no que vai acontecer com relação à análise do índice futuro e dólar futuro, análise gráfica, corre pro YouTube. Caso contrário, eu desejo a vocês um grande dia, cuidado e cautela, porque hoje, super quarta, vai ter muita volatilidade. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui para vocês, bora pro game, pessoal! E você que está me acompanhando pelo YouTube, vamos dar uma olhada, análise gráfica, começar pelo índice futuro, 60 minutos, horário dos day traders. Deixa eu pegar a ferramenta triângulo aqui, já de cara, para a gente entender o que está acontecendo. O mercado está consolidado, muito consolidado, apesar do forte movimento de ontem, tá? Ontem fez um movimento de abertura de alta, depois devolveu todo esse movimento, caiu muito forte, rompeu a média móvel de 200 períodos, foi abaixo dela, bem abaixo, depois fez um pullback na média e fechou um doji, ou seja, um candle de dúvida. O IFR está trabalhando abaixo da linha dos 50%, sugerindo que pode sim ter uma continuidade nessa queda que nós assistimos. Eu queria dar uma olhada, coisa que eu não fiz ainda, no diário, para ver como é que foi o candle do diário. E foi um candle vermelhinho de queda, hein, gente? Foi um candle vermelhinho de queda, o que sugere uma continuidade, só que aí, ó, olha só, o que eu venho trazendo para vocês já há algum tempo, tá? O mercado continua naquele range daquele caixote que nós desenhamos praticamente todos os dias. Essa linha amarela que vocês estão vendo logo acima aqui, ó, tá bem acima. Daqui a pouco eu mostro ela para vocês. Primeiro vamos fazer aquela região lá que nós sempre fazemos aqui, que eu gosto de redesenhar para vocês, tá? Ó, deixa eu abaixar aqui o gráfico. Essa linha amarela é a máxima histórica, tá? Eu imaginei que o mercado poderia ir lá, só que agora ele está mostrando sinais de fraqueza e está consolidando muito forte. O mercado fez esse movimento, tá? E começou aqui a fazer os zigue-zagues, mostrando uma consolidação. Chegou a romper essa consolidação com esse candle, depois voltou para dentro dela, fez esse mega candle vermelho aqui, e daqui para frente é conhecido como um padrão de briga dos cães. O que significa? É quando os candles começam a trabalhar dentro desse candle maior aqui de queda, tá vendo aqui, ó, todos os candles dentro. E aí como é que eu identifico isso? Deixa eu tirar essa ferramenta caixote e mostrar para vocês esse padrão, que é um padrão bem interessante quando acontece. Eu marco a máxima e marco a mínima do candle. Ou seja, o preço está brigando dentro dele, ó, ele passou a brigar dentro desse candle. E aí, normalmente, quando o mercado ele afugenta, ou seja, quando ele supera ou ele vai abaixo do candle e fecha com força, significa que a gente tem aquela briga definida por um lado ou para o outro, ou seja, para os comprados se for subir ou para os vendidos se for cair. Então, no momento está bem brigado, bem consolidado, o mercado bem ruim. Cuidado com as extremidades dessa região, são extremidades que normalmente atingem cautela. Então, vamos pegar aqui o range desse candle para ver qual vai ser o range de briga deles, que já está acontecendo há alguns dias. Eu não trouxe essa informação para vocês aqui, não repercuti essa análise, mas vamos fazer ela agora, ó. Então, a gente tem um range de 2.075 pontos. É um range interessante porque o mercado costuma se mover cerca de, isso não é um padrão, mas cerca de 1.700 pontos por dia. Vai ter dia que vai se mover mais, vai ter dia que vai se mover menos, mas essa é a média. A gente está brigando dentro desse candle aqui há praticamente, ó, 1, 2, 3, 4 dias. Esse é o quinto dia de briga, é o quinto dia de briga cheio de notícia que vai trazer volatilidade para o mercado. Então, muito provavelmente, a gente pode ter aí alguma direção um pouco mais forte, um pouco mais firme. Acredito que não vai ficar dentro desse range, tá? E lembrando que a sexta-feira, dia das bruxas, está chegando. E por que dia das bruxas? Porque tem vencimento de opções, tanto de índices futuros quanto de ações. Então vai ser uma sexta-feira bem tensa, tão tensa quanto essa super quarta. Então, voltando para os 60 minutos, vamos ver se a gente consegue definir alguma direção de acordo com os 60 minutos. E olha, os 60 minutos é uma coisa interessante. Apesar de a gente estar naquele padrão de briga dos cães que a gente acabou de falar para vocês do movimento do preço, deixa eu ajustar aqui bem aqui um pouquinho abaixo, pronto. Apesar de a gente estar naquele padrão, é importante vocês marcarem as extremidades. Então anotem as extremidades, vou até passar o preço para vocês aqui das extremidades. A cotação 127.825, extremidade superior. Extremidade inferior a 125.723. Operar nessas extremidades é perigoso. Eu entendo que o mercado nesse movimento de baixa, nesse pullback, pode lançar no candle da primeira hora um movimento de baixa para uma sequência de queda, caso isso aconteça. Se a gente vê o candle da primeira hora embolado, um doji, aí fica complicado de entender um movimento mais forte, tá? E agora a gente tem a média móvel de 200 períodos acima do preço, se mostrando uma barreira, tá? No movimento do preço. Então vamos acompanhar para ver se isso vai acontecer. Cuidado e cautela hoje. Vamos dar uma olhada no dólar para ver se a gente tem alguma coisa interessante no dólar acontecendo. E, de novo, 60 minutos, horário dos day traders. Ontem o dólar fez um movimento muito forte de alta, tá? E muito direcional. Por quê? Mesma coisa do índice. Abriu com um movimento de queda, depois direcionou num forte elástico movimento de alta, dando um trade muito bom que fez com que eu captasse aqui, tivesse gain no movimento do preço, tá? Depois de um mês bem intenso, finalmente chegou o gain. Então a gente teve um movimento forte, mantendo-se aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a ferramenta triângulo de novo. Olha só como as médias estão alinhadas entre si nos 60 minutos,
apontando para cima. O mercado fez um movimento de alta, fez o pullback aqui na média móvel de nova exponencial, sugerindo que no candle da primeira hora a gente pode ter um movimento de impulsão, rompendo a máxima do candle desse último candle aqui deixado, dizendo que a gente está numa tendência de alta. O IFR trabalha nesse momento acima da linha de 50%, porém abaixo da linha dos 70%, mostrando que tem sim espaço para queda nesse movimento. Só que nós estamos em máximas, tá? Vamos dar uma olhada no diário, porque o diário vai dizer isso pra gente. Olha só, eu disse para vocês, e opa, tem uma coisa interessante aqui. Nesse movimento de máximas, a gente bateu na média móvel de 200 períodos. Olha só aqui, ó. Natural que ele fizesse uma correção, tá? Espero que vocês tenham entendido. Média móvel branca de 200 períodos, que é uma barreira natural, como eu sempre digo aqui para vocês. Vamos pegar a ferramenta caixote e redesenhar o caixote que nós sempre desenhamos aqui no dólar. E ó, ponto de atenção, tá? Ponto de atenção no dólar. Rompeu. Deixa eu pegar a máxima aqui, ó. Mesmo na máxima do candle, mas eu sempre tiro por aqui, ó. Pronto. Ele rompeu com candle de força quase, volume financeiro quase na média de 20. Se tivesse com volume financeiro na média de 20 e rompido essa barreira dos 200 períodos, eu estava mais confortável, tá? Porque ia dizer para mim que fez um rompimento com força e volume financeiro, mas foi só com um candle levemente forte que bateu na média móvel de 200 períodos. Então a gente tem que ver um candle da primeira hora superando essa região aqui de máxima para a gente ter uma continuidade de alta, caso esse for o caso. E nessa continuidade de alta a gente tem aqui um movimento interessante, ó. Tem aqui um vazio gráfico, só com essa barreirinha aqui que começa aqui nesse ponto para vocês, tá? E aí finalmente a gente tem aqui o fechamento daquele gap que tinha ficado aberto e um possível lançamento de movimento de alta, tá? Então vamos ficar atento, esse caixote aqui é bem emblemático. Vamos afastar um pouco mais, só para a gente pegar a retração de Fibo dessa pernada que nós tivemos, para pontuar, tá? Aqui para vocês. Deixa eu tirar essa linha daqui que já não faz mais sentido ela estar aqui nesse momento. Vamos ver a retração de Fibo e os pontos interessantes que a gente vai ter aqui, ó. Nessa retração de Fibo, ó, tá bem, ó, logo acima, tá? A primeira retração de Fibo, um pouco acima da média móvel de 200 períodos, o que não é muito interessante. Depois tem a linha de 50 ali, a retração de 50% que é mais forte, que tá R$5,041. Eu acredito que vai até lá, não sei se hoje, mas sim o comportamento do preço sugere um movimento de alta. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês todos tenham entendido. Cuidado e cautela no dia de hoje, porque super quarta é um dia que exige atenção e de muita atenção. Então, vamos devagar hoje para conseguir extrair o gain. Se não aparecer nada, melhor não fazer nada. Cuidado e estar posicionado bem no horário que sai a taxa de juros às 4 horas da tarde, porque vai dar pancada no mercado e essa pancada movimenta muito e dá muita pressão. Bom, como eu sempre digo, espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu vou mostrar o meu day trade na conta real. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.